Oi galerinha, beleza? Você está aqui no Aprendendo com o Irabi, onde eu vou ensinar alguns conteúdos de forma direta e sem toda aquela enrolação. Nesse caso aqui eu vou te ensinar algumas aplicações do cálculo na cinemática do ensino médio. Então agora que você já sabe quem sou eu e o que eu vou fazer, vamos ao vídeo. Mas primeiramente um questionamento. O que é esse tal de cálculo e para que ele serve? Vamos lá. Imagina que você tá com R$0, você tá liso, só que você foi sair com seus amigos, vocês compraram umas coisinhas, beberam guaraná, tomaram um pouco de caldo de cana, comeram um pastel, enfim. Vocês gastaram R$50, só que você já não tinha nada. O que você vai fazer? Ao invés de você simplesmente dizer para outra pessoa pagar, não, você não vai fazer isso. Você vai pegar 1 centavo com 5.000 bancos para poder pegar os R$50. E conforme o tempo vai passando, você vai pagando as parcelinhas de pouco em pouco. É esse o processo do cálculo. Você pega um problema grande, vai transformar ele em vários pequenininhos. Ele se divide em dois principais tipos. O cálculo diferencial, que a gente vai ver as mudanças, o que está mudando, como que muda e há quanto tempo que vai mudando. Que para exemplificar, vamos ao seguinte exemplo. Você está lá em Passa e Fica, no Rio Grande do Norte, e você vai até o Paraguai fazer umas comprinhas, só que de carro. Só que na ida você reparou que começam a aparecer buracos, aparecem pessoas, animais e todo tipo de coisa. Então você pensou o seguinte: e se eu começar a registrar, tentar encontrar algum padrão para entender como que isso está acontecendo? É isso o processo do cálculo diferencial. A gente vai estudar a mudança e a sua taxa de variação. Onde a derivada, no caso, é propriamente a mudança, os buracos, as pessoas, os animais. A diferenciação é o nosso carro. É o que está fazendo que a gente possa encontrar a derivada. É o que está levando a gente até ela. E a taxa de variação é o percurso, ou seja, desde o início da sua viagem até o fim, o que mudou, o que você encontrou e o que você viu. Resumidamente isso. Tem três principais notações que são bem utilizadas, que é F', F', df(dx) e ddx(f). Pessoalmente as minhas favoritas são F' e F', porque eu acho legal o desenho delas. Então agora vamos entender um pouco de como iremos derivar essa função. Vamos começar com um exemplo mais simples, ao meu ver, que é o polinomial. Muito simples. Vamos pegar aqui uma função f de x igual a x elevado a n. Vamos lá. A f', f', seja lá como você quiser usar para simbolizar a derivada, é simplesmente pegar esse n, que a gente estava fazendo uma exponenciação, a gente vai jogar ele como uma multiplicação, a gente vai subtrair 1 do expoente original, ou seja, n vezes x elevado a n menos 1. Então se a gente tirar x elevado a 5, f' é 5 vezes x elevado a 5 menos 1, ou seja, 5 vezes x elevado a 4. Outro caso muito interessante é das funções exponenciais, onde quando a gente tem um a elevado a x, a gente vai derivar em relação ao nosso x, a gente vai pegar o a elevado a x, a gente vai conservar ele, a gente vai multiplicar ele por ln de a, em que ln é log de base e, número de Euler, aproximadamente 2,7. Que ele tem tudo nessa tal de matemática. Então, por exemplo, quando a gente tem a própria função e elevado a x, quando a gente deriva ela em relação ao x do e, fica e elevado a x vezes ln de e. E como a gente sabe nas propriedades logarítmicas, o logaritmo de base a de a é 1, ou seja, f' é e elevado a x. Por isso que essa função, tanto quando a gente pensa nos memes do Instagram, não dá para derivar, não dá para integrar, não dá para fazer nada. A gente só aceita que ela existe e que ela é intocável. Agora as funções logarítmicas. Quando a gente tem uma função f que é igual a log na base a de x, a gente vai derivar isso aqui em relação a x. A gente simplesmente vai colocar 1 sobre x vezes ln de a. Ou seja, a base que a gente tinha, a gente vai passar ela sendo
o logaritmando. Então, pelo mesmo motivo, quando a gente tem, por exemplo, uma log na base 2 de x, quando a gente vai derivar isso aqui, a gente fica com 1 sobre x vezes ln de 2. Agora vamos para as funções trigonométricas, que costumam ser a maior complicação no estudo do cálculo. Muito simples. Por exemplo, seno de ax. A gente vai pegar o a desse ax, a gente vai passar ele como uma multiplicação, a gente vai multiplicar por cosseno de ax, o ax vai se manter. Então, por exemplo, quando a gente tem seno de 2x, a derivada dele vai ser simplesmente 2 vezes cosseno de 2x. E agora que vai entrar a confusão. Cosseno de ax. Um monte de gente confunde e diria que seria a vezes seno. Só que é justamente não o oposto, mas é o inverso. É o simétrico. Ou seja, menos 1 vezes a vezes seno de ax. Agora vamos para a regra do produto. Onde quando a gente tem uma multiplicação de duas funções, sei lá, uma função f e uma função h, a gente vai derivar isso aqui tudo em relação ao próprio x, a gente simplesmente pega o seguinte. A gente vai pegar a função f, derivar ela, multiplicar pela função b. Depois a gente vai pegar a função b, derivar ela, multiplicar pela função a. E o que a gente vai fazer com essas multiplicações que a gente fez? A gente vai somar tudo. É isso, ou seja, a linha vezes b mais a b'. Agora vamos para a minha regra favorita de derivação, o quociente. Onde quando temos uma função f sobre uma função h, nós faremos o seguinte. F' vezes h menos h' vezes f sobre h quadrado. Ou seja, a gente deriva um, multiplica pelo outro. Depois a gente deriva o outro, multiplica por um. A gente faz a subtração e depois a gente divide tudo isso pela parte que está embaixo ao quadrado. Agora vamos para o cálculo integral, que é onde a gente vai imaginar o seguinte. Imagina que você era uma criancinha, seus pais são pintores, eles fizeram uma régua de desenho na parede para você se medir. Só que uma parte da régua está torta. E para corrigir isso, o que você vai fazer? Você vai quebrar a parte de torta em vários pedacinhos, para você poder aos poucos ir alinhando e ficar reto. É exatamente esse o processo que a gente vai fazer. Simplesmente a gente vai pegar a parte desejada da nossa função, a gente vai quebrar ela em vários pedaços e calcular por cima dela. Onde no caso a integral é a soma dos vários pedacinhos, o cálculo é o que a gente está quebrando os pedacinhos, a parte que está errada, a parte torta, é a parte desejada e a régua é a nossa função. Temos principalmente dois tipos de integral. Temos dois tipos principais de integral. Integral definida e indefinida. Na definida, tem até essas letrinhas aqui em cada uma das pontinhas. Ou seja, está dizendo de onde até onde está indo. No caso aqui, de B até A. Você vai ver que isso é importante. E na indefinida não temos nada. O que você vai fazer quando for indefinida? Você resolve normalmente e no fim você coloca mais c. Quando for x elevado a n, a gente for integrar isso aqui em função do x, a gente simplesmente vai fazer o seguinte. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. No caso aqui, como a integral é definida, ela vai de b até a. No caso de até m. Ou seja, a elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos b elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Agora, na indefinida, o que a gente vai fazer? Só o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E a gente coloca aqui mais c, uma constante qualquer. Agora, no caso das exponenciais, quando temos um x elevado a n, dn, ou seja, em relação ao n, a gente simplesmente vai fazer o seguinte. X elevado a n sobre ln de x. Agora, quando é uma integral indefinida, você só vai pegar essa parte aqui do x elevado a n sobre ln de x e você vai aumentar c. Agora, nas funções logarítmicas, a gente vai fazer o seguinte. Quando tem um log na base k de x, quando a gente vai integrar isso aqui em função do próprio x, a gente pega o x que estava aqui, a gente taca ele como uma multiplicação,
E a gente simplesmente continua log na base de k de x. E a gente subtrai de x sobre ln de k. Agora, nas funções trigonométricas, quando a gente tem um k vezes seno de kx, a gente vai integrar isso aqui em função do x. Simplesmente ele retorna para menos cosseno de kx. Porque quando a gente deriva esse menos cosseno, ele volta para o seno. E vice-versa. Agora, quando for indefinida, você bota o c. Agora aqui o cosseno de kx. Quando a gente integra em função do x, ele se torna seno de kx. E como estamos de a até b, ele fica como seno de ak menos seno de bk. Agora, quando for indefinido, só pega o seno e aumenta c. E por fim, uma coisa que vocês já devem ter percebido até agora, que é a relação absurda entre a integral e a derivada. É muito simples isso. Quando a gente pega uma função, deriva ela, se ela tiver alguma constante, a gente tira a constante. Porque como é x elevado a zero, fica multiplicado por zero e fica zero. Ou seja, a constante é nula por causa disso. Então, quando a gente integra, a gente teoricamente teria que voltar para a função f original. Só que a gente não consegue saber a constante porque ela se perdeu na derivada. Esse é o teorema fundamental do cálculo, idealizado por Newton e Leibniz. Agora vamos nos perguntar o que é cinemática. Muito simples. Imagina uma criança que ela foi a um posto de ônibus bem cedo só para fazer a famosa pergunta para o motorista. Ô tio, quem abre a porta para você? Você mora aqui e ela fica parada? Então o motorista responde. Talvez abram para mim, ou more e ela fica parada. A criança questiona. Mas por quê? O motorista finaliza. Isso não importa. O importante é que acontece. Minha mulher dinâmica que pense nisso. Ou seja, a cinemática nada mais é do que o estudo do movimento, a ausência do movimento e tudo que está associado a isso. Só que ele não está nem aí para o que faz o motivo. Então, resumindo, a cinemática ela vai estudar o movimento, a falta do movimento e tudo que está envolvido nisso. Só que ela não está nem aí por que isso acontece. Ela só está aí para acontecer. No MRU, que é o mais simples de todos, aceleração não tem. E a velocidade constante, ela não tá nem aí, ela muda. Agora no MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado. Ele vai ter aceleração porque ele é variado, o próprio nome já diz. Ou seja, tem aceleração que é uniforme, ou seja, ela é constante. Agora a velocidade ela está mudando porque tem aceleração, ou seja, ela é variável. Agora, por exemplo, aqui no MCU, movimento circular uniforme. Aceleração, quando a gente fala da parte tangencial centrípeta. Agora, no MCU, movimento circular uniforme. A aceleração é constante quando a gente fala da centrípeta, mas a aceleração angular é nula. Mas mesmo que ela tenha aceleração, a velocidade é constante. E a velocidade angular também é constante. É tudo constante aqui. E o principal que é algo cíclico. Tanto que, por exemplo, quando você vai pegar um MHS, que vocês vão abordar posteriormente em alguma futura aula minha, a gente pode modelar ele a partir do MCU. Porque ele também é cíclico. Agora no MCUV, a aceleração varia, a velocidade varia, a outra velocidade varia. A única coisa constante aqui vai ser a aceleração angular, que ela é constante. Vamos lá. Agora no MRU, a velocidade
é a derivada do deslocamento. Porque, por exemplo, no MRU, a velocidade é a derivada do deslocamento. Porque como a gente tem um ΔS, que é igual a velocidade vezes o tempo, a gente pode também dizer que o ΔS é igual a integral da velocidade em relação ao tempo. Porque a gente está pegando ele e multiplicando. Fazendo a mesma regrinha que nem tinha antes. Só que o que tinha antes tinha 0, agora tem 1. Porque a gente podia escrever isso como V vezes T elevado a 0, que fica V vezes T elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, ou seja, VT sobre 1, que isso é igual a ΔS. E, pois bem, ΔS é igual a V vezes T. Agora, do mesmo jeito, que a gente também pode colocar aqui é S igual a S0 mais VT. Quando a gente vai derivar isso aqui, a gente encontra o quê? Corta a constante e corta o tempo. Fica S' é igual a V, ou seja, quando a gente deriva a posição, a gente encontra a velocidade. Ou seja, pelo caminho da derivação, temos que vai do ΔS para a velocidade para o zero. Agora, pela integração, a gente vai do zero para a velocidade para o ΔS. Agora no MRUV, a gente tem a fórmula aqui da aceleração, que é unicamente aceleração. Agora, quando a gente integra ela, fica aceleração vezes o tempo. Agora vamos lembrar, aceleração é metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, metro por segundo. Mas espera, isso não é velocidade? Ou seja, a integral da aceleração em função do tempo é a própria variação da velocidade. É por isso que a gente tem aqui que AT é igual a V menos VO. E por isso que a gente vai ter o famosíssimo VOAT. E do mesmo jeito que a gente usou no caso anterior, o deslocamento é a integral da velocidade final em função do tempo. Agora a gente vai substituir isso aqui. Integral em função do tempo de VOAT. Vamos lá. O VO, a gente multiplica unicamente pelo T. É isso. Agora o AT. Já tem um T, então ele fica T quadrado sobre 2. Portanto, ΔS é igual a VO vezes T mais AT quadrado sobre 2. E, portanto, por causa disso, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. O famosíssimo sorvetão. Também tem uns outros jeitos de lembrar, só que esses aí eu prefiro ficar calado, viu? Agora vamos tentar fazer o inverso. Vamos derivar essa posição. Que a gente, de novo, corta esse zero, corta o T. E tava lá T ao quadrado sobre 2, passa o T para lá. Que fica 2 vezes T sobre 2, ou seja, somente T. Ficando com VO mais AT igual a V final. Agora, quando a gente vai derivar isso aqui mais uma vez, de novo, corta o VO e tira o T. Aceleração é igual a aceleração. Portanto, a derivada da velocidade é a aceleração. A derivada da posição é a velocidade. A integral da aceleração é a variação da velocidade. E a integral da velocidade é o deslocamento. Lembra, já que é uniformemente variado, os jerks, que a variação da aceleração é nula. Então vamos lá. Pela derivação, a gente tem um ΔS. Então, pela derivação, temos ΔS para V para A. Agora, na integração, nós temos A para a variação da velocidade para a variação do deslocamento.
Agora no MCU, a gente vai ter o seguinte. Do mesmo modo que a velocidade é a derivada, deslocamento nesse caso, a velocidade angular é a derivada da variação do ângulo. Portanto, quando a gente vai integrar essa velocidade, a gente vai ter que a variação do ângulo é igual a velocidade angular, que eu vou chamar de W, vezes o tempo t. Então, eu vou chamar a variação do ângulo, eu vou chamar de ΔT. Então, vamos lá. Δθ vai ser igual a WT. Portanto, θ é igual a θO mais WT. Muito bem. Só que a gente lembra que Δθ é igual a ΔS sobre R. Então, quando a gente passa o R multiplicando em ambas as partes pelo princípio da igualdade, a gente vai ter que ΔS igual a Δθ vezes o raio. E como a gente tem que a velocidade normal, a velocidade comum, é ΔS sobre ΔT, a gente vai ter que Δθ vezes R sobre ΔT. Portanto, dt. E como temos que velocidade é ΔS sobre ΔR, como temos que velocidade é ΔS sobre ΔT e ΔS é Δθ sobre t, como temos que velocidade é ΔS sobre ΔT e ΔS é Δθ vezes t, a gente vai ter que a velocidade, portanto, vai ser W vezes t vezes R sobre t. Corta o t dos dois lados, pronto. Temos que a velocidade é WR. Ou seja, quando a gente tiver uma velocidade angular, a gente tiver o raio, faz a multiplicação, faz o produto de ambos que a gente encontra a velocidade linear. E como a gente vai ter que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, e temos que ΔS é igual a Δθ vezes R e Δθ é igual a WT, a gente vai encontrar que V é igual a θT. Então, vamos encontrar que V é igual a WT vezes R sobre T. Cortamos o T em cima e embaixo e ficamos com o V igual a WR. Exceto se T for igual a zero, mas aí não conta. Então, quando a gente tiver a velocidade angular e tivermos o raio, fazemos o produto, encontramos a linear. Mas vamos lá. Como W é igual a variação do ângulo sobre o tempo, a gente vai descrever isso aqui agora na função de radianos. É igual a Δθ em graus vezes π sobre 180. Essa é a nossa variação em radianos. Agora, para encontrarmos a variação do ângulo, como já sabemos que W é igual a ΔΦ, que eu cansei de falar θ, eu vou falar φ agora. Como sabemos que W é ΔΦ sobre ΔT, vamos encontrar o φ em relação aos radianos, que é muito simples. A gente pega o resultado desejado, x, vezes o 180, é igual a π vezes o ΔΦ em graus. E, portanto, x é ΔΦ vezes π sobre 180. Então, W vai ser x sobre t, ou seja, W é igual a ΔΦ vezes π sobre 180t. Muito legal. E como a velocidade linear só precisamos multiplicar o W por R, a gente vai ficar aqui ΔΦ πr sobre 180 dt, sendo dt ΔT. Porque de vez em quando eu confundo essa notação. E como a velocidade linear é WR, podemos dizer que V é igual a ΔΦ vezes πr sobre 180t. Quando eu for falar delta nas próximas vezes, eu vou começar também a utilizar a notação de dt, por exemplo, ao invés de ΔT, porque ela facilita bastante a fala. Lembram que eu disse sobre um movimento periódico e repetitivo? Muito bem, agora é isso que a gente vai utilizar para definir a aceleração. Quando a gente vai definir o vetor da distância
em função ao eixo x ou eixo y, a gente tem que somar a distância tanto horizontal quanto a distância vertical dada por y e horizontal por x. Em que no caso aqui, rx vai ser r vezes cosseno de dφ e o ry vai ser r vezes seno de dφ. Esse j aqui é para simbolizar que é para vertical e esse é para simbolizar que ele é para horizontal. Vocês vão se acostumar mais com isso em cálculo vetorial, que isso é bem útil. Então, nesse caso, o vetor restante do r vai ser r, abre parênteses, seno de dφ mais cosseno de dφ. Então, nesse caso aqui, quando a gente pode pegar o que a gente encontrou lá no comecinho, que dφ vai ser igual a wt, a gente vai encontrar que r resultante vai ser igual a r, abre parênteses, seno de wt mais cosseno de wt. Então, agora, para encontrarmos a velocidade, vamos derivar essa distância. Aqui nesse caso, teremos que a velocidade vai ser igual ao r, o raio, vezes o seno de wt mais cosseno de wt, derivando tudo isso aí. Ou seja, a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu lá no início, ficando com v é igual a r vezes cosseno de wt vezes w mais w vezes menos seno de wt. Portanto, v vai ser igual a rw vezes cosseno de wt menos seno de wt. Então, por causa disso, o que vamos encontrar? Então, agora que encontramos a velocidade, vamos derivar mais uma vez para encontrarmos a aceleração. Onde a aceleração vai ser igual a rw vezes menos seno de wt vezes w menos w vezes cosseno de wt. Ou seja, ficaremos aqui com w. Então, portanto, vamos ficar aqui com w quadrado vezes menos 1 vezes r seno mais cosseno de wt. O que isso aqui já é o r que a gente tinha lá no comecinho. Ou seja, vamos ter aqui que a aceleração é igual a w quadrado vezes menos r. Mas, como nesse caso aqui a gente está falando unicamente da questão da intensidade, não propriamente da natureza e da especificidade, vamos simplesmente botar um módulo nos dois lados e está feito. Mas isso aqui deu negativo, né? Então, para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte. Bota módulo dos dois lados que está feito. Então, nesse caso, a aceleração em módulo vai ser igual a w quadrado vezes r. Temos que lembrar que como v é igual a wr, w é v sobre r. Muito bem. Então, vamos lá. Então, se a aceleração é igual a w ao quadrado vezes r, a gente vai ter aqui que é, abre parênteses, v sobre r ao quadrado vezes r. Portanto, vamos ter que é v quadrado sobre r quadrado vezes r. Corta o quadrado com r, ficaremos que é v ao quadrado sobre r. Está feito. Agora, pelo caminho da derivação linear, a gente vai ter o deslocamento para a velocidade para o nada. Agora, derivando em função, primeiramente, derivando em função propriamente da questão de deslocamento, a gente vai ter aqui o deslocamento para a velocidade para nada. Agora, derivando em função da distância, a gente vai encontrar a velocidade para a aceleração. Agora, integrando em função aqui do ds, do v, nós vamos ter o zero para o v, para o ds. Agora, integrando em função da aceleração, vamos da aceleração para o v, para o raio. Agora, derivando em função do ângulo, a gente vai ter o dφ, que vai para w, que vai para zero. Integrando mais uma vez, agora em função
do zero, indo para o ângulo, temos de zero para W para dφ. Vou te mostrar do que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade! E agora, só para finalizar com uma chave de ouro, teremos agora o MCUV, movimento circular uniformemente variado. Ou seja, a derivada Então agora, tal qual no MRUV, nós temos que a velocidade angular quando derivada dá na aceleração angular. E, portanto, a aceleração angular vezes o tempo, quando integramos em função do tempo, é igual a W, delta W. Ou seja, W igual a WO mais AT. Eu vou chamar de AT, mas sabe o que é aceleração angular? Então, do mesmo modo, vamos integrar agora a velocidade angular para encontrarmos a variação do ângulo. E agora a gente vai fazer o mesmo processo do MRV, nem precisa ver essa parte aqui direito, só pula para o resultado. A gente vai ter que φ. Então, vamos direto para o resultado, onde temos que φ é igual a φ mais WO vezes T mais AT quadrado sobre 2, sendo A aceleração angular. E agora fazendo o mesmo processo para encontrarmos Torricelli, na qual nós vamos encontrar o que vai representar, nesse caso aqui, a função do tempo. E simplesmente vamos aqui substituir, ficando com W quadrado é igual a WO quadrado mais 2A vezes dφ. Agora, por fim, como tínhamos antes, que a velocidade é igual a WR, nós simplesmente vamos encontrar que A é igual a V'. Finalmente, já que o W muda, o V também vai mudar, a aceleração não vai ser nula. Então agora, finalmente, já que V é igual a WR, a gente vai ter que A é igual a V'. Então que A vai ser igual a derivada do W em função do tempo vezes R, ou seja, vai ser igual a aceleração centrípeta vai ser igual a aceleração angular vezes R. E, portanto, a aceleração angular é igual a aceleração centrípeta sobre R. E para encontrarmos a aceleração total do sistema, faremos o seguinte. A gente faz igual Pitágoras, eleva tudo ao quadrado, faz o famoso C quadrado igual a quadrado mais B quadrado, só que no caso, a aceleração total ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração angular ao quadrado. E por fim, vamos agora fazer aqui o comparativo, onde pela derivação angular teremos dφ W aceleração angular. Agora fazemos a integração pelo ângulo, temos aceleração angular dW dφ. Agora vamos fazer a derivação linear. ds, ΔS, ΔV, A. Agora integrando linearmente A, ΔV, ΔS. E agora pelo Pitágoras, a aceleração total é a aceleração angular ao quadrado. E agora por Pitágoras, aceleração total quadrada igual a aceleração angular quadrada mais aceleração centrípeta quadrada. E com isso terminamos o videozinho. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. E por favor, se vocês gostarem do vídeo, mas querem
E agora, galerinha, terminamos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like, se inscreve para poder ajudar o canal. Eu tô querendo começar nesse ramo da educação. E caso vocês querem que eu resolva alguma questão, alguma coisa assim, por favor, me mandem aqui no YouTube mesmo. Digita a questão, copia e cola. Se bastante gente pedir, eu vou resolver umas questões aí com você. E é isso. Até logo. Bye.